Sejam bem-vindos agora a meio-dia e 45. O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado dentro de um baú numa casa no Vale do Itajaí. A identidade da vítima não foi revelada. Isso foi um crime que chocou pela brutalidade. E para saber mais detalhes, mais informações, eu converso aqui com o Tenente Coronel Maurício Oliveira, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar. Tenente Coronel, como é que a Polícia Militar ficou sabendo? Vocês foram acionados na manhã de sábado para essa ocorrência, né? Como é que foi? Conta pra gente. Bom dia, Grace. Bom dia, telespectadores. No sábado, dia 11, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de homicídio que teria ocorrido no bairro Canoas. A guarnição deslocou até o local, conversou com alguns moradores e localizou a residência onde teria ocorrido o crime. A porta dos fundos do imóvel estava aberta, os policiais adentraram no imóvel e verificaram indícios de violência naquele local. Tinha sangue e terra dentro do imóvel, né? Dentro de um dos cômodos também foi localizada uma cama com marcas de sangue e no piso também tinha sangue e produtos de limpeza, onde seria possivelmente os autores iriam limpar o local para não deixar pistas, né? Então foi acionada a Polícia Civil e a Polícia Científica que compareceram até o local e com a chegada da Polícia Científica foi localizado dentro de um baú o corpo do homem que havia sido esquartejado. E não tinha ninguém por perto, não se sabe se ele morava sozinho? Não, a princípio ele morava com outra feminina, né, mas não foi identificado no local. O que se sabe sobre essa vítima? Era do Paraná, natural de lá? Isso, é um masculino de 42 anos de idade, ele tem alguns antecedentes criminais, algumas passagens, né, boletim de ocorrência, e ele é natural do Paraná. Estava morando um certo tempo já em Rio do Sul. Por quais tipos de crime ele tinha passagens? Furto, tráfico de entorpecente, posse de entorpecente e demais crimes, né? O caso foi repassado para a Polícia Civil? Isso, o caso foi passado para a Polícia Civil que está fazendo a apuração para verificar a autoria, né, e a motivação do crime. Muito obrigada, esse é o Tenente Coronel Maurício Oliveira, comandante aqui do 13º Batalhão da PM. O caso foi repassado então para a Polícia Civil, que informou à imprensa que não irá repassar nenhum detalhe, pelo menos por enquanto. Voltamos ao estúdio. Temperaturas extremas no oeste catarinense acenderam um sinal de alerta para especialistas. E é sobre isso então que a gente fala agora com o Caio Guerra, que é meteorologista da Defesa Civil, gentilmente aceitou conversar com a gente para poder falar um pouquinho mais sobre essa questão desse calorão que deve fazer nos próximos dias. Caio, muito boa tarde para você. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que está considerada essa questão desse fenômeno. Por que a gente está chamando isso de bolha de calor? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite da participação. O que está sendo chamado de bolha de calor são essas temperaturas bastante elevadas que estão previstas para a região aqui da América do Sul. Em maior parte, esse calor mais extremo deve afetar ali os países do Paraguai, norte da Argentina e também parte do oeste aqui da região sul do Brasil. Então, o extremo oeste pode ser afetado por essas temperaturas mais elevadas, assim como o oeste do Rio Grande do Sul. Então, para Santa Catarina, o risco é maior ali para a região do extremo oeste, onde essas temperaturas aí passam dos 30 e podem chegar até ali por volta dos 35 graus. Nas demais áreas do estado, as temperaturas se aproximam de 30, mas nada muito fora do normal para essa época do ano do verão. Você falou agora, então, que nada fora do normal para essa época do ano, então a gente também pode imaginar aí que junto desse calorão pode haver, então, aquela chuva rápida, um pouco mais forte, até tempestades, né, Caio? Perfeito. O que acontece nesse período, né, do verão é muito comum as temperaturas mais elevadas e essa condição de tempestades aí no final da tarde. A gente está num período um pouco mais seco relativamente aqui para o verão. Faz tempo que a gente não escuta falando de frentes frias, ciclones, porque esses sistemas não estão conseguindo chegar aqui. Então isso acaba mantendo, né, esse tempo mais firme, o céu mais aberto, essa condição do tempo mais ensolarado e quente, e por ter bastante calor, forma uma tempestade ou outra de forma isolada. A gente mantém esse risco para tempestades que deve afetar um município ou outro de forma mais isolada, e essa chuvinha litorânea por conta da umidade mesmo do oceano. Então a gente não está com um risco alto para essa questão de tempestades, apesar de pode até ocorrer, mas não deve afetar muitas pessoas, e sim um risco maior associado ao calor, mas de fato assim, o calor é esse calor que a gente espera mesmo para essa época do ano, com as temperaturas ali na casa dos 30 graus. Com relação à previsão que vocês têm, é um pouquinho mais estendida? Será que dá para a gente ter um cenário, um panorama ao longo dos dias ou acima de 15 dias? Ou é para os próximos dias toda essa questão do calorão e com essa tendência de chuvas fracas e mais isoladas?
A gente pode dar um panorama geral. Então, essa semana, até ali por volta de sábado, a gente espera essa condição do tempo mais ensolarado, quente, com alguma outra chuva rápida que não traz muito risco, e essas temperaturas que se aproximam dos 30 graus. Então é importante falar, né, apesar de ser uma situação comum, é muito importante que as pessoas se mantenham hidratadas, evite longas exposições ao sol, né, coma alimentos mais leves, como frutas, verduras, e para evitar, né, o agravamento aí de doenças respiratórias, cardiovasculares. Então ter esse cuidado com o tempo mais quente, apesar de não ser uma situação extrema. A partir ali do final de semana, domingo, segunda-feira, e no restante do mês de janeiro, a gente já vê um período mais chuvoso do que esse início. Então vai ser um padrão um pouco diferente. A gente pode esperar, sim, a partir ali do final de semana e da semana que vem, um período com um pouco mais de chuva de forma geral aqui para Santa Catarina. Certo, então, Caio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite desse bate-papo, trazendo esse panorama aí para o longo dessa semana e já estendendo também uma expectativa do que pode acontecer a partir da semana que vem. Uma excelente tarde para você e até a próxima, Caio. Até a próxima, excelente tarde a todos. Valeu, obrigada. Agora a gente, então, continua nessa questão da previsão do tempo para saber como é que fica um pouquinho mais de acordo com as cidades aqui do estado. Depois de acompanhar, então, e entender essa onda de calor por aqui, vamos espiar o mapa do estado para identificar como ficam as regiões nesse início de semana. Então, por toda Santa Catarina, como você pode observar, sol, nuvens e possibilidade dessas chuvas, principalmente no sul, norte e litoral, condições bem típicas de verão, como ressaltou agora mesmo o meteorologista da Defesa Civil, Caio Guerra. No oeste, a terça-feira, a gente está falando de amanhã, já deve alcançar aí os 31 graus. E aí, em Urupema, os termômetros ficam entre 12 e 25. Em Criciúma também faz calor, temperaturas entre 16 e 27 graus. Em todas as regiões, além desse tempo abafado, então, a possibilidade de chuvas com raios, chuvas fracas mais isoladas. Em Florianópolis e Joinville, o tempo fica mais fechado, mesmo assim o sol vai lutar por mais espaço entre essas nuvens todas. Então, mínima de 16 e máxima de 24 nas duas regiões. Na região do Vale, sol entre nuvens, então Blumenau amanhece a terça-feira com 17 graus e alcança a máxima dos 26. Tendência desta semana, então, é essa: sol com muitas nuvens no leste do estado, do oeste ao Planalto Norte, pancadas de chuva rápida e isoladas à tarde, com risco de temporais com granizo, mais localizados principalmente no oeste do estado. Então, semana longa de calorão, por isso vale muito a hidratação. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as inscrições para a pesca da tainha e também sobre a maré vermelha. Agora, 12h53. Voltamos em instantes. De volta com SC Acontece, faltam 108 dias para a abertura da safra da tainha. Os pescadores que precisam da autorização para utilizarem os barcos para a modalidade de cerco ou emale anilhado já podem fazer a inscrição no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Toda a documentação deve ser digitalizada, então atenção ao prazo, viu? Esse processo só pode ser feito até o dia 26 de janeiro. E atenção, amantes dos frutos do mar de Santa Catarina, tem maré vermelha. A Cidasc suspendeu temporariamente a retirada de moluscos de algumas áreas de Florianópolis e Palhoça. Na Ponta do Caetano, na Caieira da Barra do Sul e na Taperinha, em Florianópolis, estão proibidas a retirada de ostras, mariscos e mexilhões. E nas regiões da Costeira do Ribeirão e Freguesia do Ribeirão, em Florianópolis, e na Ponta do Papagaio, em Palhoça, a ostra está liberada para retirada, mas mariscos, vieiras e mexilhões também estão proibidos. Santa Catarina é o maior produtor nacional de moluscos bivalves e realiza um monitoramento contínuo. Por isso, ainda nesta semana, será realizada a pesquisa amostral para definir se essas áreas continuam com a suspensão ou se serão liberadas para o cultivo normal. A maré vermelha é uma toxina que é absorvida pelos frutos do mar e que, quando consumida por humanos, causa principalmente sintomas como náusea e diarreia.
Já estão disponíveis para consulta as notas dos estudantes que realizaram as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 3 e 10 de novembro do ano passado. Os participantes do Enem poderão usar os resultados no programa Universidade para Todos, o ProUni, que dá a chance de acesso à bolsa de estudo integral ou parcial em instituições privadas do ensino superior. As notas do Enem também podem ser usadas para entrar na educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Vale lembrar que as inscrições começam já na próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro, e são feitas exclusivamente pela internet até o dia 21 de janeiro. As exportações de Santa Catarina totalizaram 11 bilhões e 700 milhões de dólares em 2024, o que representa alta de quase 1% frente ao desempenho do ano anterior. O ano de 2024 foi o terceiro consecutivo em que as vendas externas do estado superaram 11 bilhões de dólares, o que na cotação atual representa mais de 70 bilhões de reais. As exportações de frango lideram o ranking do acumulado do ano com quase 2 bilhões. As vendas de carne suína estão na segunda posição, foram responsáveis por 1 bilhão e 600 milhões, uma alta de 8,1% frente a 2023. Terceira colocada na lista, a exportação de motores elétricos, com um número superior a 21%. O Observatório Fiesc apontou ainda o setor madeireiro como destaque de 2024. Do ramo, dos produtos com maior crescimento entre os 20 primeiros, está a madeira MDF, com alta de 45,1% frente a 2023. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra o SC Acontece de hoje por aqui. Beijão pra você, até amanhã.